Agora, a matéria do Brasil, ó, isso aqui vem rendendo bastante no Portal Metrópolis, muita audiência para ela que hoje, por bem ou por mal, é a influenciadora mais famosa do país. Influenciadora e apresentadora de TV, Virgínia Fonseca presta depoimento hoje na CPI das Bets. Ela foi acompanhada, chegou acompanhada pela manhã, lá no Congresso Nacional, do seu marido, o Zé Felipe, ele que só foi, de fato, para acompanhá-la. Ela que poderia permanecer em silêncio por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, mas entendeu que seria melhor ela falar, explicar toda essa situação, até porque ela foi instruída pelo advogado dela. Frase da própria Virgínia Fonseca. A CPI, então, do Senado, que investiga as apostas online, conhecida como a CPI das Bets, tomou nesta terça-feira o depoimento da Virgínia. O colegiado busca compreender a influência e a participação desses influenciadores digitais em todo esse meio das apostas digitais. No fim, a influenciadora pediu desculpas por ter se estressado em alguns momentos e disse que aprendeu muito nessa sessão. O início desse depoimento foi ameno e em pouco menos de uma hora o clima foi esquentando. Virgínia rebateu sobre a cobrança por promover as bets. Ela disse que se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que que isso está regulamentado? Ela disse ainda que não faz publicidade de casas de apostas que não sejam regulamentadas e que a decisão sobre proibir ou permitir é dos políticos. Essa sessão começou por volta de 11h20 da manhã e terminou às 12h40, durando aí então pouco mais de 3 horas. Virgínia fez um resumo rápido do perfil dela, começou ali a sessão falando Deus abençoe a nossa audiência. A sessão teve momentos de bate-boca, um deles quando o senador Cleitinho confessou ser fã da influencer e acabou pedindo uma selfie. Esse pedido de convocação da influenciadora foi feito pela relatora da CPI, a senadora Soraya Tronic. Rendeu bastante, eu digo, porque muita gente aguardando o depoimento da Virgínia, muita gente decepcionada achando que ela ia ficar em silêncio, ela acabou falando sim, disse que os 30% que era acordado para que ela recebesse dessas bets, ela não recebia, ela só receberia esse valor das bets caso ela dobrasse o faturamento dessas empresas, o que não aconteceu. Ela explicou que essa cláusula dos 30% era fechada com todos os contratos que ela acabava fazendo, então fechando, independentemente de qual empresa fosse. Então, perguntada também sobre a questão dos menor de idade, ela disse que menor de 18 anos é proibido na plataforma, que deve jogar com responsabilidade. Nunca falei que era para fazer o dinheiro da vida, nunca falei isso, reforçou. Bom, temos aí, então daqui a pouco a gente roda para vocês, produção, se a gente tiver os VTs da Virgínia, já vamos rodar, porque a gente já acaba falando sobre o mesmo assunto aqui no boletim. Me contem se a gente já tem algum dos VTs, algum dos vídeos da Virgínia para a gente rodar, para quem está nos assistindo. Bom, falando sobre esse assunto então, nessa terça, brasileiro ficou ligado aí no Senado Federal por conta da presença inusitada da Virgínia Fonseca. Vamos ver então um vídeo, um VT da Virgínia então na CPI hoje. Lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação. Esteja à vontade e, se a senhora precisar de mais tempo, lhe concederei. Bom dia a todo mundo, primeiramente. Estou um pouco nervosa. Primeira vez, né, fazendo isso, mas enfim. Fique absolutamente tranquila. Para quem não me conhece, eu comecei na internet com 17 anos. Hoje eu tenho 26, completei agora em abril. E sempre fui eu tomando conta de tudo, porque meu pai não apoiava e minha mãe, ela apoiava, mas ela não sabia lidar com as coisas, então ela deixava eu ir, e eu fui.
Mas minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zé, que foi quando a gente começou. A gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo. Hoje a gente está com 3 filhos. E no meio disso tudo, eu sou influencer, né? E aí eu virei mãe e levei meus pais para morar comigo. Então, influencer, mãe, filha, me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje eu sou tudo isso e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Muito bem. Conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque realmente não sei o que ela faz no quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto comigo. Na sua conta. Isso, eu posso. Entendi. Isso é importante pra nós. Sim. Isso é muito importante saber. Bom. Isso é muito, 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 muito importante. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Esses valores foram declarados à Receita Federal? Todos. A senhora pode colocar citar para gente o marco mesmo do início da... Considerando a expressiva base de seguidores, qual a sua percepção sobre a responsabilidade social que esse alcance impõe? Que esse alcance lhe impõe? Responsabilidade com aqueles que a seguem. Sim. A senhora tem noção da responsabilidade? A senhora é muito nova. Tenho. Mas a senhora tem noção da responsabilidade? Tenho noção da responsabilidade, por isso eu deixo claro em todos os meus stories, tudo que tem que ser feito. Eu não faço nada fora da lei, nada que não está regulamentado. Eu não faço nada que não é permitido. Vossa Senhoria reconhece que influenciadores digitais têm papel decisivo na formação de opinião, especialmente entre jovens, o que demanda uma responsabilidade ampliada? Com certeza. Por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Então, era um valor fixo. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$1 a mais do contrato. E lembrando que isso era uma cláusula padrão, que na época, com todos os outros meus contratos, eram assim, com todas as outras empresas. Então não era só Bets. Todos os outros eram assim. Estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço para Amanda e para a Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. Valeu, Cleitinho. Poxa, quem gostou, já resaca. Muito bom. Bom, eu acho que agora a nossa convocada ficou mais tranquila. Fiquei, não, agora o clima ficou bom. Mas eu queria... Já é.
Afasta um pouquinho que o carro vai abrir a porta aqui, tá? Não, afasta para lá, afasta para lá. Bom, vocês viram aí a participação